Olá você, seja bem-vindo aqui no nosso canal do YouTube. Está começando mais um podcast referência. Meu nome é Fábio Machado. Convido você a se inscrever, a curtir e ativar as notificações para estar acompanhando esse canal exclusivo para a indústria da madeira de base florestal. E o episódio de hoje conta com o apoio da Agroclip, empresa especializada nos sistemas de fixação oculta para madeiras. A Agroclip garante ao consumidor uma obra mais segura e mais bonita, feita para durar 3 a 4 vezes mais do que no sistema de instalação convencional. Com a Agroclip, o seu deck e painel não tem furos e trincas e fica com um acabamento mais nobre e elegante. Faça a escolha certa, instale com Agroclip. Deixo meu abraço aí ao João Vitor da Agroclip. E também temos o apoio nesse episódio da MBM Business School, um programa de formação exclusivo para donos de empresa. Já transformou a vida de mais de 4.300 empresários, aumentando seus lucros e negócios e, o mais importante, melhorando significativamente a qualidade de vida e o tempo com a sua família. Abraços aos amigos Fred Rangel e Liliane e também ao Flávio Garcia. Vamos à apresentação do nosso convidado de hoje, é Wilson Marques dos Santos Lopes, mais conhecido como Tim Lopes. Seja bem-vindo, Tim. Obrigado, Fábio. O Tim, que é natural do estado do Mato Grosso, da cidade de São José do Quatro Marcos, e diretor da Mapaf, empresa fabricante de batentes e portas de madeira. Wilson Marques Lopes, mais conhecido como Tim Lopes. Me conta, deixa essa curiosidade aí, por que Tim Lopes? Como que começou esse codinome seu? Nascido no dia de São Benedito, então era para chamar Benedito. E fui chamado assim quando criança e depois acabou sobrando dito, foi pro diminutivo, ficou só o Tim mesmo. Vem do Benedito. Do Benedito, geralmente Tim é apelido de Benedito. Então vem desde criança. Desde criança, Tim. Você é bem conhecido como, né? Acho Sim. que o Wilson Marques, eu conheço, acho que é sua mãe, sua esposa, seus filhos e pouca gente. Né? Eu brinco que se chegar na empresa e perguntar do Wilson Marques para um funcionário, mesmo que mais próximo, ele vai dizer que não é lá, não, tá errado. Ele conhece Tim só. E você, Tim, você é um madeireiro raiz. Eu gosto de dizer assim que a tua história vem lá da região de Mato Grosso, Rondônia. Como começou o seu contato com a indústria da madeira? Na verdade, eu sou a terceira geração, que eu sei. Eu acho que meu bisavô também foi, né? Mas o meu avô, paulista, mexeu com madeira, trabalhou com madeira em São Paulo e foi para o Mato Grosso muito novo. O meu pai foram para aquela região ali de São José dos Quatro Marcos, Mirassol. Era uma região muito rica em mogno, né? E isso na década de 70. Então eu nasci em São José dos Quatro Marcos e fiquei ali até a minha adolescência e depois meu pai foi para Rondônia e aí a gente foi para Rondônia, pegou o início ali do estado, então eu sou a terceira geração já no segmento. A cidade de São José dos Quatro Marcos, onde fica mais ou menos no mapa do Mato Grosso? Oeste, leste, norte? Ela está no leste do estado. Perto de qual? É região de Cáceres ali, Sei. Final do Pantanal ali, vamos dizer. Entendi. Próximo da Bolívia. Certo. Você viveu até quantos anos lá? Até os 14, 15 anos. Quando eu fui embora para Rondônia, eu tinha 15 anos. Tá, agora uma curiosidade minha. Quem nasce em São José dos Quatro Marcos? Quatro marquenses. Quatro marquenses. Então um abraço aí para todos que estão assistindo de São José dos Quatro Marcos, os quatro marquenses. Exatamente. Que está vendo um conterrâneo aqui conversando conosco. E daí, a primeira madeireira da família foi nessa cidade, então? Quando criança, meu pai já chama de pica-pau, né? Tinha 2 serras pica-pau ali, certo. Então ele serrava. Eu lembro que eu não gostava de tirar pó de serra de baixo da serra, então
Era o serviço que eu menos gostava, né? E o que você fazia? Serraria. É, o que eu fazia. Mas eu não queria trabalhar para o meu pai. Mas era o meu serviço, tirar pó de serra. Eu gostava de brincar no morro de pó de serra, que era muito grande. E lá eu gostava de brincar. Mas de tirar pó de serra da serra, não. E daí você começou... O teu primeiro contato foi isso, então, com a madeira? Eu, na verdade, desde pequeno, eu lembro que meu pai... antes de ter serraria, ele, que a gente chamava de toureiro, né? Ele trabalhava com extração, tirar tora. O meu pai e meu avô é da época em que se carregava caminhão ainda na catraca, né? Então, geralmente, você pegava o toureiro, os caras eram fortes, porque Sim. batia a catraca, né? Carregava um caminhão com tora na catraca. E eu lembro quando criança, eu não devia ter 5 anos, final de semana, ir com meu pai dar uma viagem no mato. Então, a minha convivência com a madeira é desde Sim. muito pequena. E era madeira serrada? Nessa época, só madeira serrada. Era só mogno ou tinha outras espécies? Tinha várias outras espécies ali, angico, garapeira já na época. O mogno chamava Araptanga, aquela região chamava-se o mogno de Araptanga, tanto que tem uma cidade um pouco mais para frente chamada Araptanga, em função da quantidade de mogno que se tinha ali naquela região. Entendi. E toda essa madeira o teu pai já vendia para o estado de São Paulo? Na verdade, não. Ele serrava também, ele vendia para fora do estado, mas o forte era as fazendas que estavam se formando ali, se serravam muitas réguas para curral, para porteira, não era mogno. Sim, era outras madeiras. Mas madeiras nobres para... Sim, madeiras resistentes, né, que eles vendiam. Tinha o tratamento de madeira naquela época, né? Que hoje é tudo feito com madeira de eucalipto tratado. Na região norte ainda se faz muita coisa, curral, porteira. Com madeira nativa. Sim, com madeira nativa, bastante com madeira nativa. E vocês eram do Mato Grosso, como que foi essa migração para Rondônia? Meu pai comprou uma propriedade em Rondônia em novembro de 93. E eu lembro que ele comprou uma propriedade em Rondônia em novembro de 93. Certo. E aí a gente foi no carnaval de 94. Eu lembro que quando a gente chegou em Rondônia, em Ariquemes, estava sendo o carnaval. E ele foi conhecer a propriedade que ele comprou, somente num risco assim de papel. Comprou no mapa. Em junho de 96. Caramba. Com 3 dias de picada para ir, 3 dias de picada para voltar. Porque não tinha estrada. Região Norte tem muito isso, né? O madeireiro vai abrindo a região. E como que foi isso? Teu pai foi sozinho? Foi vocês, a família? Ou já levou os funcionários? Meu pai, quando a gente foi com a família, né? Ele já levou os filhos e a gente foi para Ariquemes, só que a propriedade mesmo não era em Ariquemes, era 330 quilômetros ali. 330 quilômetros de Ariquemes. E na verdade, no município de Buritis, e de estrada, desses 45 quilômetros da propriedade, eu acho que tinha só uns 10, o restante era picada na época. Caramba, estrada acho que era de chão já. Sim. A picada nem estrada tinha. Era os 330 quilômetros praticamente de estrada de chão. Certo. Né? E desses 330 para chegar nessa propriedade, eu acho que tinha uns 30 que não tinha estrada, que era picada, que é onde ele demorou uns 3 dias para chegar lá. Isso com vocês? Daí nós ficamos morando em Ariquemes, que era uma cidade que já tinha uma estrutura na época. E ele fez lá a indústria? A indústria, quando ele chegou lá, ele chegou para trabalhar como extração de madeira na época. E aí passou um tempo, a gente começou a industrializar, que aí era tornear lâmina. Sumaúma, tinha muita sumaúma na época. Nós começamos a tornear sumaúma e vender laminados para Mato Grosso do Sul, para indústrias aqui do Sul. A gente forneceu muita lâmina na época. O teu pai, ele é do Sul aqui, natural? Ou ele é da onde? Meu pai é paulista. Ele é de São Paulo, ele é? De São Paulo. Teu avô? Também de São Paulo? Também, do estado de São Paulo. Pessoas assim da região Sudeste e Sul que desbravaram esse norte. Eles desbravaram Mato Grosso na época que meu avô foi para lá, meu pai devia ter 11, 12 anos, e depois aconteceu de novo, eles foram para... O meu pai, na verdade, foi para Rondônia, e aí onde eu tinha 14, 15 anos. E hoje, por exemplo, eu tive em Sinop, a gente conhece aquela região do norte do Mato Grosso, e como está desenvolvido, né? Desenvolvido essas regiões.
E eu não conheço ainda Rondônia, mas também deve estar, né? Cidade de Ariquemes ali, essas cidades são É, como que está hoje. eu falo que nós vivemos o ciclo da floresta nativa. Foi nessa época que a gente chegou lá e teve um ciclo muito forte da floresta nativa. Estamos vivendo hoje o ciclo da agricultura, que já está tendo muita agricultura no estado. E eu acredito muito que nós vamos viver o ciclo da floresta novamente, da floresta plantada, que, que eu acredito muito que o mercado É o muito grande. Paricá que está crescendo novamente Sim, em Rondônia. O que mais? É sim. só o Paricá ou tem outras espécies Tem também? teca, né? Teca? Tem teca, só que tem várias florestas de teca que não foram conduzidas de forma profissional, mas hoje estão sendo Manejadas corretamente? É. manejadas, né? Tem o Paricá, que ele vai muito bem na região norte, inclusive já tem empresas, tem fundos de investimento já adquirindo empresa e fazendo É reflorestamento. o Marcos da Lano da Amazônia, né? Alano, Marcos Casa, Ele meio, a gente conversou com ele no meio do ano na Formobile sim, e ele falou bastante disso, né? Que eles estão sim. plantando Eles bastante teca, estão investindo nisso. estão fazendo um trabalho É, desculpa, Paricá, perdão. estão fazendo um trabalho fantástico de teca e hoje eu trabalho não só na questão econômica, na questão de plantio, mas tem estudos já mostrando que isso ajuda muito no lençol freático, né? É, como funciona isso aí? Como que é essa... Minas tem exemplos já, vários exemplos realizados de regiões que, devido ao índice de floresta, o clima está melhorando. E Rondônia, por exemplo, a gente está tendo uma seca muito forte esse ano, em função da pecuária, em função de várias coisas. Nós temos um índice pluviométrico muito alto, só que a seca está sendo severa. Então, há necessidade da floresta para que se faça o estoque de água, para que se cuide do lençol freático. Tem várias formas de se fazer. Por exemplo, na propriedade nossa, a gente deixou todas as APPs e eu não tinha consciência do que eu estava fazendo, mas isso ajuda muito. É o primeiro passo. Só que tem cabeças de morro, né, o topo dos morros que Capta onde chuva? capta chuva, segura melhor. Então não adianta você fazer só poço artesiano e sair jogando água à vontade. Você tem que cuidar realmente desse estoque de água. E a floresta ela ajuda muito nessa parte. Bem, então você vem de uma empresa bem familiar, vem do Bem teu familiar. avô, do teu pai, e como foi a transição disso para surgir a Mapaf? Então, hoje, na verdade, a empresa continua sendo familiar, mesmo meu pai não estando mais com a gente. Mas foi teu pai que já que fundou a Mapaf? Não, Não, foi você. É. a Mapaf nós construímos ela. Hoje a minha irmã e meu cunhado, que está comigo, e a minha esposa, né, Certo. que a gente cuida da empresa. Só uma curiosidade aí para o pessoal de casa, qual que é o significado de Mapaf? Madeiras, pai e filhos, Entendi. É uma em homenagem ao homenagem seu ao pai. meu pai. Meu Legal. pai vem muito da parte primária, trabalhou muito com a parte de extração de madeira. Fazer homenagem, qual era o nome do seu pai completo? Ademir Vaz Fernandes Lopes. Ah, maravilha. Ademir Lopes. E então, o meu pai, mais na parte primária, que era a extração de madeira, e serrou muita madeira, e também torneou muita madeira para a fabricação de compensado. Eu já fui, desde de novo, eu tinha uma vontade de agregar valor ao produto. Eu ficava olhando um deck, um forro, uma porta, então a minha vontade era agregar valor no produto, vender um produto com diferencial. E a gente sempre buscou isso. Então, em 2002, quando nasce a Mapaf, que é uma reestruturação da empresa, e a gente cria a Mapaf, então foi isso, buscar um mercado de valor agregado, ou seja, sair fora o máximo possível de commodity. E é isso que a gente faz, é fazer um produto diferente, olhar para a tendência de mercado e agregar valor, transformar o produto. E para agregar valor você começou já com portas e batentes ou você teve algum outro produto antes? Eu acho que a maioria das pessoas que começam com o beneficiado começa com batente, né? Todo Batente, mundo vai para o sim. batente. O cara compra uma Mas por plana, quê?
processo mais simples ou o mercado é mais... É um processo mais simples, e o cara vai para o forro, vai para o assoalho, mas nem toda casa se tem assoalho de madeira, mas porta toda casa tem, né? Nem toda casa tem forro de madeira, às vezes tem gesso, mas porta tem. E hoje tem vários produtos como MDF, WPC e tal, mas na época a porta era madeira. O que se tinha era madeira, ferro e depois o alumínio ainda, né? Então se usava na cabeça do madeireiro, a primeira coisa que ele vai fazer é o batente. Entendi. Então a gente ia fazer o batente. Então começou-se com o batente, só que eu olhava assim na produção e via aquela pilha de batente. Eu falo que o batente tinha que ser o contrário, né? Tinha que ser duas cabeceiras e uma perna só, né? Porque dá muita peça curta. Então saía uma pilha de batente, saía 3/4 de aproveitamento de peça curta, e o que fazer com aquilo? O índice de perca era muito grande, fomos guardando aquilo. E aí chegou, por que não fazer porta? A utilizar melhor, ter um aproveitamento melhor da madeira, né? Sim, claro. E aí a gente começa a fazer porta, começa a fazer uma experiência. E vou te contar uma coisa, as primeiras portas era muito feia. Eu tinha um amigo, é amigo até hoje, que é representante em São Paulo. Ele fala, a porta maciça não vende muito. Não, vendia muito. Aqui a porta no começo era muito feia. Daí a gente foi melhorando o produto e nós montamos uma distribuição em São Paulo. E depois eu vim morar em São Paulo e comecei a ficar mais próximo desse mercado, entender melhor a demanda do mercado. Foi essa a razão, então, que vocês estão... A indústria é em Rondônia? Isso. Na cidade de Buritis. Ariquemes hoje. Ariquemes, isso. Tá, perdão. E vocês têm uma unidade, um CD, né, um centro de distribuição em Tremembé, que é grudadinho com Taubaté. Isso, é a região do Vale do Paraíba ali. Certo. E você escolheu essa região por quê? Cara, na verdade eu vendia matéria-prima, eu vendia commodity, né? Vendia matéria-prima para alguém que fazia batente ali. E eu queria sair fora disso, aí juntou com outras situações na época, o mercado interno com uma inadimplência muito alta, a gente sofrendo, e eu comecei a vir ali e tal, e aí vi a oportunidade do mercado, e aí comecei a fazer um produto e colocar para distribuir ali nessa região do Vale do Paraíba. Entendi. E aí o negócio cresceu bastante. Eu lembro que foi, acho que em setembro de 2007. Eu virei para minha irmã e falei assim, olha, um dos dois tem que ir para São Paulo, que aí a operação estava começando a crescer. Sim. Ela falou, não vou morar em São Paulo, não. Interior de Rondônia. Aí eu resolvi vir para cá e foi muito bom. Teve a questão de ficar próximo do mercado, viver, né, sentir o cheiro do mercado, vendo tendência, tá? Mais próximo do mercado consumidor do grande centro, entender um pouco a demanda, mudou completamente o modelo mental e o modelo do negócio. Eu costumo dizer isso bastante, que a gente tem, né? A industrial, a florestal, a celulose, papel, a biomais, e temos a produtos de madeira, né? Que até, inclusive, o Tim Lopes aqui, a Mapaf é um dos apoiadores da... Olha que produto lindo aí. Hoje, olha o produto de hoje. Exatamente, bem diferente do que... Eu não conhecia você naquela época, então eu não conhecia essas tuas portas. Mas eu costumo dizer, Tim, que de todas essas revistas, a comunicação mais importante, vamos dizer assim, não digo mais importante, mas aqui que tem mais significado é a Produtos de Madeira, que conversa com o público usuário da madeira. Porque se não tivesse usuário da madeira, que nem se falou, muita gente já trocou forro de madeira pelo gesso, né? Trocou piso pela cerâmica. Graças, que bom que a porta de madeira tem essa força ainda na madeira. Mas se não tivesse consumo na ponta, né? Que você foi conhecer, toda a cadeia desmorona. Sim. A indústria, a floresta, toda ela acaba não fazendo sentido dentro da indústria da madeira. Então, bem importante esse incentivo que a gente tem que ter para o usuário final. E eu não sei se você trabalha bem isso também. Nós fornecemos para revenda, né? Mas entendemos que é o consumidor que demanda um produto. A arquitetura cria tendência, a indústria ela consegue influenciar nessa tendência, só que você tem que estar com olhos bem abertos. A gente diz que, eu costumo dizer que a ponta do barbante é o mercado consumidor. Então não adianta você pegar no meio do barbante. Uma vez eu levei um
um fornecedor de máquinas para ajustar o nosso layout em Rondônia. E aí ele falou assim, qual o seu último processo? Eu falei, o acabamento, lixar a porta. Ele falou assim, então nós vamos mexer no último processo. Por quê? Ele falou, você já tentou empurrar barbante? Aí eu falei, não, por quê? Ele falou assim, se empurrar não vai. Se puxar na ponta vai. A produção é assim. Se eu mexer no final, eu vou criar pulmões. Se eu mexer no começo, eu vou criar pulmões na sua fábrica. Então você começa do final para o começo. Puxando. Aí eu parei e pensei, eu falei, cara, mas a ponta do meu barbante não é aqui na indústria. A ponta do meu barbante é o consumidor final. E aí a gente foi para o marketing, a gente foi criando tendências e graças a Deus deu certo. Quando eu te conheci, Tim, você era bem conhecido, e também ainda é bem conhecido, com as portas de Tauari. Uhum. Esse foi o teu diferencial no mercado de portas maciças? Cara, a gente começou a trabalhar com o Tauari em função do índice que se tem em floresta. O Tauari se tem muito. Certo. Só na região de Rondônia ou várias regiões? Em várias regiões, principalmente na região norte. Só que o Tauari acabou caindo na graça dos arquitetos, por ser uma madeira clara, uma madeira de poros fechado, uma madeira de... Assim, a industrialização dela não é fácil, sabe? Ela tem que ser seca em estufa, a curva de secagem é complexa, a inclinação de ferramenta e a dureza da ferramenta, então Só que depois de o produto pronto, é um produto muito bonito, é conhecido como o carvalho brasileiro. Tanto que nós temos clientes nos Estados Unidos que usam o batente de Tauari para a porta de carvalho, porque a tonalidade é bem próxima, sabe? Então ele caiu na graça dos Lembrou uma arquitetos. situação, gostaria que você pudesse me contar para nós aqui essa história, que foi através de uma porta de Tauari na capa da revista Produtos de Madeira que o mercado do Rio de Janeiro chamou a atenção buscou a Mapaf. Isso. Como que foi essa história? É um case muito legal que a gente tem de parceria com a revista Referência. E um case também de uma parceria muito forte, e hoje é um grande amigo, que é o Vadson. Deixar um abração pro Watson, hoje presidente da Sinderd. E um grande cliente nosso, hoje também amigo, né, o Alexandre da Dimase, ele pegou a porta na capa da revista e na época virou pro Vadson e falou, ó, se vira, vai atrás dessa empresa que eu quero esse produto na minha loja. E aí foi que o Watson me ligou e E você não conhecia o Watson, né? não Nem o Watson te conhecia. conhecia. E aí deixou recado para mim, o que é esse carioca aí no Rio de Janeiro, né? Aí foi conversar com o Watson e tal, e é uma história de sucesso. Hoje a gente é mais que parceiro, a gente é muito amigo. E esse cliente, isso já tem uns 12, 13 anos, e até hoje a gente é muito parceiro desse cliente, e abriu o mercado. Rio de Janeiro é um dos eu diria que ele iguala praticamente a São Paulo, o mercado de São Paulo para a gente construiu uma parceria muito forte com alguns clientes lá, então é um case de sucesso assim grande. Nós lançamos muitos produtos no Rio de Janeiro através de feedback com esses lojistas, né, que estão mais próximos dos arquitetos e conseguem dar um feedback legal para a gente. Bacana. E qual que é os produtos que a Mapaf produz hoje atualmente, além da porta externa, das portas internas, batentes? O foco é portas e os acessórios, né? Os batentes. Então, por exemplo, o nosso forte é porta, batente e guarnição. Mas o volume maior teu é porta interna? Ou é externa? externa? A A Tauari, porta de entrada tem o volume maior. Só que hoje nós temos mais de 2.000 códigos de produto, porque são configurações muito diferentes. Hoje nós temos uma linha chamada linha piso-teto, que agora os arquitetos estão uma tendência de usar a porta de 3 metros e acabar com a bandeira. Nós temos a linha completa, então você vai para um WPC numa porta de 3 metros, ele é meio mole, então fica legal, né? A gente vai com um batente maciço, a gente consegue usar um produto da Montana, maravilhoso, que tapa todos os poros. Então a gente faz uma porta laqueada hoje em batente maciço e uma porta sólida, que você olha é maravilhoso. E o Tauari tem essa dureza, né? Ou se o cliente quer
a madeira, né, que é o requinte da madeira. A gente consegue fazer uma porta dessa e ainda está na moda agora a porta mimetizada, né, que é a porta oculta. Então você faz uma porta e continua com o mesmo revestimento na parede. E aí tem o ripado, tem o muxarabe, tem as portas com molduras, a própria lâmina, né? A gente consegue laminar uma porta e continuar com o mesmo acabamento na parede. Isso é uma tendência que a gente está sempre de olho, está sempre cuidando disso, com muito carinho. Deixa eu fazer um merchandising rapidinho para a Mapaf. Esse painel aqui Aqui, é isso aqui, Tauari. isso aqui. Tauari. É Tauari. Tauari. Correto. Né? Tauari. Tauari da Mapaf. É uma madeira. Tinha até me esquecido disso. Tá do seu lado, é o teu produto. Eu coloquei Fantástico. aqui, também pus na minha casa, na casa do Pedro, meu sócio. É um material assim fantástico. Olha, dá uma beleza que é impressionante. Nós procuramos sempre estar muito atento com tendências, né? E o muxarabe mesmo. O muxarabe está numa crescente muito forte, só que nós já começamos a fazer muxarabe há 2 anos atrás. Então a gente tenta estar sempre na vanguarda. Tem uma outra história engraçada, né? Só para quem está assistindo, assim, explica um pouquinho melhor o que é muxarabe. Porque às vezes tem muita gente que conhece, mas muita gente também não conhece. Muxarabe vem de um nome árabe, né? Que quer dizer, é um jarro que na antiguidade era usado para resfriar bebidas. Certo. Então ele é como se fosse uma treliça, né? E com ventilação, mas ele é muito, como é que eu poderia dizer? Muito charmoso, né, para você, tanto para dividir um ambiente, como uma decoração de um painel. Está em alta agora, tá na crescente, né, o muxarabe. Eu acredito que até o contraste, você pega em alguns condomínios, você vê muxarabe na parte de baixo de uma casa, o muxarabe e o ripado na parte de cima. Certo. Então o pessoal está criando esse contraste. Então a gente está sempre de olho nessa tendência, sempre cuidando o que o mercado está demandando, o que está criando de tendência para a gente estar desenvolvendo o produto disso aí, igual a linha piso-teto, né? É muito legal você chegar numa feira e ver indústrias muito mais antigas do que a nossa e maiores, e copiando algumas coisas que nós começamos já há 2 anos atrás. Uma outra situação, um dia, eu sou muito comercial, então acabo fazendo amizade com alguns clientes, né? Um dia eu estava com um cliente, ele chegou e falou assim, ele estava nervoso, falei, o que foi? Pô, o cara pegou a imagem da sua porta, usou o mesmo nome da sua porta, e até a tabela está aos centavos. E aí eu comecei a dar risada. Ele falou, você ainda ri? Eu falei, lógico, quem está na vanguarda é para ser copiado. Verdade. E eu vou criar outras coisas para... Tem que aproveitar para navegar no Oceano Azul. É que eu gosto. Tem gente atrás. Muito disso aí, entendeu? E lógico, e aquilo que dá certo, a gente também copia no mercado, sim, acaba pegando algumas coisas e... As ideias estão aí, né, para ser copiado. Sim. E o principal mercado da Mapaf hoje são construtoras, hotéis, revendas? As revendas. As revendas é o principal. Nós sempre estamos de olho total no consumidor, porque ele é que vai puxar o produto. Só que o nosso maior parceiro é a revenda. O que puxa o maior volume nosso é a revenda. O produto ele tem que estar sempre bem exposto. Nós estamos nos grandes home, cuidamos com todo carinho. Nós temos uma equipe de manutenção no home, porque você vai no home, é o melhor e o maior caminho do cliente conhecer o seu produto. Só que geralmente o expositor está muito abandonado, então a gente cuida com muito carinho para que o produto esteja bem exposto, limpo, invernizado ou pintado, e que isso deixe uma boa contribuição para o lojista, que ele que faz esse trabalho de metro quadrado. A gente sabe o quanto custa o metro quadrado de um varejo, não é barato. Então nós fazemos para que o produto ele tenha a função dele, do consumidor final, de segurança, de qualidade, de beleza, e que deixe uma boa contribuição para quem faz boa parte desse caminho que é a revenda. E como que você que é um empresário que vive indo para Rondônia, vendo a fábrica, cuidando do centro de distribuição em Tremembé, mas também que tem que estar atento às tendências do mercado, né? A gente conversou muito na FEICOM, que aconteceu no início desse ano, em São Paulo, e percebemos que
as portas que tradicionalmente o mercado pedia brancas estão diminuindo, não diminuindo, mas está abrindo espaço para outras cores de mercado, né? Uma tendência. Eu vi que você tem também uma linha Colors. Sim. Como que você capta essas tendências? Eu vi que você colocou portas em um hotel, me refresca a memória, na Bahia, no estado da Bahia. Itacaré. Em Itacaré. Através de um parceiro distribuidor, Certo. nós fizemos um resort em Itacaré. Até saiu na revista. São portas e janelas em vermelho, foi isso? Sim. Coisa mais linda do mundo. E essa tendência, né, de cores, como que o empresário Tim Lopes se mantém sempre conectado a isso? Cara, o mercado ele vai na velocidade da informação e hoje a informação está muito rápida, então o mercado ele é muito dinâmico. Arquiteto, eu tento me aproximar de arquiteto, de consumidor. Eu não perco a oportunidade de um amigo que está querendo uma porta para entender a demanda do arquiteto dele, para tentar entender esse mercado, né? E ouvidos muito atentos para o mercado. Eu lembro que há 2 anos atrás eu ouvi de um arquiteto Muxarabi, o que é isso? E aí é uma oportunidade para fazer algo diferente, totalmente diferente, né? Então, é o consumidor final. O olho no consumidor final, escutando o consumidor final e os arquitetos. Ok. Eu falei muito do home, na verdade, o especialista é um grande parceiro. Nós temos desde o especialista que eu falo, o cara que é especialista, a revenda especialista importa, a loja de material de construção, em São Paulo, até o depósito de bairro, para a gente é importante. Todos os níveis de consumidor são importantes para a gente. Legal. E antes da gente entrar no intervalo do nosso bate-papo aqui, quero agradecer novamente a AgroClip, do João Vitor, que está patrocinando esse episódio e trouxe para nós. Eu gostaria que você explicasse, Tim, como que funciona esse material, porque vocês também vão distribuir esse material. Sim, sim. Que é um fixador de piso e de painéis também. Sim. Então, se você pudesse explicar um pouquinho como que funciona, ele tem em várias cores, né? Tanto em alumínio como em PVC, né? Isso serve para fazer a instalação do piso do painel, correto? Isso é um produto, uma tecnologia muito legal. Então, você vai fazer um deck. Você tem que furar, vai parafusar, vai cavilhar. Dependendo a madeira e o tipo do parafuso vai oxidar. Então, a vida útil da madeira vai diminuir bastante. Com esse produto aqui, esse é o modelo europeu, que é o mais usado, né? Então, você vai clipar o seu deck, facilita bastante na hora da aplicação do produto, facilita muito a questão da manutenção na estética, né? Então, por exemplo, esse deck aqui, ele é um deck que não está com verniz. É um deck que está hidratado, é um produto que a AgroClip também ela fornece, é uma hidratação. Então, nós temos um amigo lá agora que ele queria teca, porque na embarcação dele, no iate dele, ele tem teca. Então, ele queria um deck de teca. Só que, cara, você furar uma teca, pegar uma madeira clara, ou passar um verniz escuro, porque geralmente o verniz escuro dá mais, protege mais, e deixar uma teca toda furada não faz sentido, vai ficar totalmente diferente daquilo que ele tem na embarcação dele. E aí nós fomos procurar uma solução para esse cliente. Foi aí que nós encontramos a AgroClip e fizemos uma parceria com ele. E é um produto fantástico. Então, o cliente quer a teca clara, ele não quer um produto escuro. Só que aí você vai deixar clara, tem a questão da proteção. Uma criança derruba um refrigerante em cima, vai manchar. Então ele tem que ter a função dele de segurança, não pode empenar, tem que ter uma vida útil legal, porque o cliente vai fazer um baita do investimento. E aí esse produto ele vem fortalecer muito isso que nós estávamos procurando, entendeu? Então você já está distribuindo para o Brasil todo? Não, nós pegamos uma região, a AgroClip, eles fazem um trabalho fantástico, eles atuam em todo o Brasil, certo. E aí eles abrem distribuidores. A Mapaf atua com porta em praticamente todo o Brasil. País. Mas nesse produto aqui nós pegamos uma região ali que nós estamos trabalhando isso aqui. Então esse produto. Só para finalizar, a Mapaf, além do Brasil, vocês exportam? Sim.
Alguns produtos nós fazemos e estamos buscando fortalecer no mercado americano. Legal. Então, um abraço aí para o João da Agroclip, parceiraço aí também da revista Produz de Madeira, e está patrocinando esse episódio. Vou dar um breve intervalo, tá, Tim? Para a gente tomar uma aguinha, um cafezinho, e em breve a gente já volta. Olá, estamos de volta aqui no bate-papo com Tim Lopes, diretor da MAPAF, empresa fabricante de batentes e portas de madeira. O episódio de hoje conta com o apoio da Agroclip, empresa especializada nos sistemas de fixação oculta para madeiras. A Agroclip garante ao consumidor uma obra mais segura e mais bonita, feita para durar 3 a 4 vezes mais do que no sistema de instalação convencional. Com a Agroclip, o seu deck e painel não tem furos e trincas, como o Tim no primeiro bloco apresentou para nós aqui. Esse é um deck onde o material é instalado e não apresenta furos e muito menos trincas. E fica com um acabamento mais nobre e elegante. Faça a escolha certa e instale com Agroclip. E o outro patrocinador do episódio de hoje é a MBM Business School, um programa de formação exclusivo para donos de empresa. Já transformou a vida de mais de 4.300 empresários, aumentando seus lucros e negócios e, o mais importante, melhorando significativamente a qualidade de vida e o tempo com a família. Abraços aí ao amigo Fred Rangel, Liliane e Flávio Garcia. A MBM que o Tim conhece muito bem, né, Tim Lopes? Você é formado, né? Sim. Como eu também, sou formado pelo curso MBM Business School. Essa escola que é de São José dos Campos, Isso. né? O Flávio Garcia foi o grande mentor, o criador do curso, mas a vinda deles para Curitiba, que tem no comando o Fred Rangel, muito passou por você, né, Tim Lopes? Sim, da primeira turma, eu acho que dos 12 primeiros empresários, 9, direto ou indiretamente, foi indicação minha, inclusive você. Eu falo direto e indiretamente porque eu indiquei você e você acabou levando o seu sogro. Eu levei meu sogro, o seu sócio. meu sócio. O pessoal teve o pessoal da Bonardi. Da Bonardi, a Bonardi Alice, Painéis, o Jean. o Jean e a Luana. A Luana. Quase fugiu o nome da Luana. E você que vem a indicação sua. Cara, o MBM foi um divisor de águas na minha vida, assim, muito forte, não só na questão empresarial. Eu brinco que eu sou pecuarista, né, e madeireiro, então visão de fazenda, lidar com peão e serraria. E o MBM trouxe muita clareza como empresário, missão de vida, e isso, na verdade, trabalhou várias áreas da minha vida. Como disse, não só na empresa, mas no casamento, nos filhos. Foi uma fase, eu acho que a fase mais certa. Acho que eu fiz MBM, foi 2011. Eu sou, como diz, eu sou jurássico, né? Sou dinossauro do MBM. Então, eu devia estar o quê? Com 33 anos, eu acho que na época 32 anos. Qual foi a tua turma do MBM? 26. 26. Hoje acho que já passou de 100, né? Já, a minha foi 68, se não me falha a memória. Então, para mim foi um divisor de águas, mudou muito o modelo mental, a forma de encarar as coisas. É uma academia realmente de empresário. Fez toda a diferença no meu casamento, nos negócios. Como eu disse, a missão de vida, né? Você começar a olhar para um colaborador e enxergar que realmente você quer que aquela pessoa evolua como ser humano. Porque você só vai ter um
ótimo profissional se você tiver um ser humano condizente, né, com o que Certo. você vai fazer. E aí você começa a olhar a equipe de forma diferente, você começa a entender a relação ganha-ganha de mercado, de fornecedores, de clientes, então você começa a entender melhor o jogo. Trouxe muitas ferramentas que a gente utiliza até hoje, foi 2011, então nós estamos Sim, falando de 13 13 anos anos. atrás. 13 anos. Então até hoje tem ferramentas que passam a fazer sentido que não faziam um ano depois do MBM. Tem fichas que caem até hoje. Você sabe disso. Exato. Então ajudou muito, 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 muito. Tem aquela frase lá, né, que a gente sempre escuta no curso. A cara da empresa é a cara do dono. Se você não muda o dono da empresa, com certeza você não vai mudar a empresa. Sim. E mudar os hábitos que a gente tem, né? Eu fiz com 33 anos. Todos os hábitos construídos durante 33 anos, você mudar, não é fácil, né? Então, você vai sair do MBM, você muda, mas continua a mudança, né? Depois. Tem coisas que vai fazer sentido depois de 3 anos, 4 anos. Então, ajudou muito. Muda muito a vida Muito. pessoal. Bastante. E a gente enxerga a empresa, né, como uma extensão, né, que nem você falou, da nossa vida. Eu visito às vezes muitas empresas por aí da indústria da madeira, e uma das coisas que eu falo sempre para os empresários, e eu costumo dizer, vou falar para você também, que os maiores investimentos na sua vida, eu digo, um dos grandes investimentos é o teu colchão, né? Você tem que ter um lugar muito bom para dormir, né? E a sua consciência, né? Porque você passa das 24 horas do dia, um terço da tua vida você passa dormindo. Então você tem que ter uma qualidade de sono, né? E o MBM traz muito isso, por quê? Porque você ajusta a sua vida, né? Você tira aquela ansiedade do empresário. Você coloca você em uma sintonia de você com a família, com os filhos, com a empresa. Não é a empresa tomando o espaço da família, e nem a família tomando o É espaço o da equilíbrio, empresa, é né? o equilíbrio. Então isso é um grande investimento, né? E o outro investimento que eu sempre falo é você investir na sua empresa, o ambiente de trabalho, ter qualidade onde você trabalha, né? A gente vai em muitas empresas, hoje evoluiu bastante a indústria da madeira, as indústrias metalúrgicas, as indústrias mecânicas, né, que fazem fábrica. Mais antigamente, você olhava umas empresas que pareciam um garagem daquelas oficinas antigas. E o empresário passa outro um terço da vida dele aonde? Na sua empresa, nos seus negócios. Então eu vejo, às vezes, não faz sentido para mim, muitos empresários que nem a gente está falando, um iate, investem milhões em um iate, milhões num carro muito bacana, só que veja o tempo que ele passa dentro da empresa e dentro do iate dele. Então, o que vale mais a pena? Onde que você vai utilizar mais o tempo? Então, esse investimento que eu falo do MBM é um investimento muito importante para todo empresário, que ele vai investir na sua empresa, aonde ele vai passar um terço, né, da sua vida envolvido ali. E aonde que tudo que gera para todos os outros benefícios da vida. Sim. Eu fui muito de xícara vazia, eu acho que isso faz muita diferença. Então, tudo que vinha para mim era novo e eu colocava em prática e funcionou muito bem. Passado o tempo, continua fazendo sentido. Eu fiz o nível 1 e o nível 2, o MVM 2 também me ajudou muito, 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 muito. Até foi meu argumento, né, para minha esposa. Quando eu pedi para ela fazer o MBM, ela falou: "Ah, não quero ficar na empresa e tal". Eu falei: "Você acha que eu mudei um pouco?". Ela falou: "Não, você não mudou um pouco, você é outra pessoa". Eu falei: "Então faz MBM, se não quiser ficar na empresa, eu vou ser o cara mais feliz. Você ficar em casa". Cara, e é meu braço direito hoje, é a pessoa que mais me ajuda e fez toda a diferença. O Flávio é muito bom no que faz, assim como o Fredon, a equipe do MBM, né? Estou falando do Fred e o Flávio, porque eu fiz o curso e o outro eu fui anjo aqui em Curitiba, numa turma, né? Então, o Fred, ele é muito assertivo. Você teve aula com ele, você Sim. viu, o cara é fantástico, né? Então,
pessoa que vale a pena, aquele cara que você fica um tempo sem falar com ele, você sente saudade, você tem vontade Sim. de ligar pro cara e bater um papo, ele é muito assertivo, então ele trabalha muito bem, o empresário, e traz muitas ferramentas pra gente, fez muita diferença. Então, assim, a gente sente já alguns movimentos, porque o MBM está trazendo muitos empresários da indústria da madeira. Não sei como que é lá na região de São Paulo, você tem vários empresários madeireiros ou da indústria madeira que fizeram o MBM, mas aqui na região sul, né, você indicou eu, né, da revista Referência, tem os empresários da Bonardi Painéis de Madeira, Sim. tem o Rodrigo da Rocha, da Rota Madeiras, perdão, da Rota Madeiras, tem o Fábio da Gralha Azul. Fábio e a Domi, É, Domitila, a esposa dele, exato, fantástico fizeram. também. Dentro da indústria tem o Diego e a Liliane, a esposa dele, que fizeram também o curso MBM, a DRV. Então, e vários outros empresários. Então, você vê movimento dessas empresas, né? São movimentos diferentes dentro do mercado. Meu sonho, quando eu vou para o interior do Paraná e Santa Catarina, e o empresário do Sul, ele é diferenciado já, né? E aí eu fico imaginando esses caras com as ferramentas do MBM, sabe? Só que a gente tem que cuidar, porque para mim fez tanta diferença a ferramenta, e você tem que cuidar da forma com que você fala, porque o cara às vezes até fica desconfiado. Por que esse cara quer que eu vou tanto pro MBM? Cara, porque transforma a vida da gente, traz qualidade de vida, traz o equilíbrio entre a vida pessoal e a empresa, faz toda a diferença. Faz. Deixar minha gratidão, então, ao Fred Rangel, à Lilian e também ao Flávio Garcia, amigos aí da MBM Business School. Quem quiser saber mais sobre o programa, vai estar aqui descrito o site da escola, e que realmente transforma a vida do empresário. É uma escola somente para donos de empresa. Então, você que é dono de uma empresa na indústria da madeira de base florestal, procura o MBM, que vai, com certeza, transformar significativamente a qualidade sua de vida e também da sua empresa. Tim Lopes, voltando ao nosso bate-papo aqui, a gente estava falando do mercado que você trabalhava, que você atua mais em revenda, e não, a gente sempre dando a importância no consumidor final. Esse consumidor final, quem que mais decide aí a tendência ou o consumo dos teus produtos? É o arquiteto, o próprio lojista mesmo ele faz, ou o consumidor final mesmo, a pessoa comum, vamos dizer assim? Quem define a porta é a mulher. Boa dica. A gente tem que estar de olho na mulher, não é o lojista, é ela que define, né? Tem um cliente boa, gostei dessa, é a mulher tem um cliente mesmo. que até brincava, e aí ele falava assim, né, que quando chegava um casal, ele chamava o cara num canto e falava assim, olha, se ela escolher a porta que você direcionar, eu não te cobro. A briga estava feita, porque é a mulher que define. Realmente, a gente tem que... a mulher é mais detalhista, né? E a porta, ela é o cartão postal da casa, né? Você vai receber um amigo, você vai, né? Então, e é a mulher que vai decidir isso. Então, a gente cuida muito disso. Qual que é a aspiração dessa verdade, dona de olha, casa? lá em casa não é diferente, não. O cara só vai no máximo assinar o cheque, né? Passar o cartão. Aí você só fala assim, amor, ficou realmente muito bonita essa porta. Concordo, né? Então, e a gente vê na mídia social, né? A quantidade de mulheres que Sim. seguem, né? E a quantidade de homens, né? Falando em mídia social, eu acompanho o teu trabalho há muitos anos, e eu vejo que você tem um movimento bem interessante em vendas online, né? A Mapaf fez vários movimentos. Como que isso está funcionando? Como que isso funcionou? A venda espontânea, vamos dizer assim. Cara, na pandemia a gente teve uma explosão de consumo. Eu acredito que o cara começou a ficar em casa, a mulher também, e aí olhava para a porta, vamos trocar a porta. Então a gente queria deixar a casa melhor, né? O lugar que muita gente trabalhando em home office, então teve uma explosão de consumo. Quando a gente achou que estava preocupado que ia cair o consumo, na verdade explodiu ali. Sim. A pandemia começou acho que em março, abril de 2020, acho que em maio, junho o negócio já estava consumindo muito grande. No pós-pandemia,
pós-pandemia não, vamos dizer, a partir de junho de 2022, as indústrias estavam demorando muito para entregar e as revendas começaram a se estocar muito. Então, a venda da indústria para revenda começou a sentir muito a partir de junho de 2022. Porque as indústrias investiram, começaram a entregar mais rápido e a demanda, a reforma foi antecipada, o consumo foi antecipado. Então, o consumo caiu um pouco, mas as revendas estavam muito cheias e não necessariamente do produto demandado. Aí um dia conversando com um cliente em São Paulo, que já vendia bem na internet, e aí num bate-papo com ele e tal, e aí caiu uma ficha muito forte. Porque como a nossa indústria é longe do grande centro, obrigatoriamente nós temos que ter um estoque considerável, um estoque, porque o nosso argumento é que a gente entrega mais rápido, né, que não conta história para entregar, de madeireiro, então a gente tem um estoque ali no CD. Nós sempre investimos em qualidade de imagem e já estávamos fazendo ficha técnica de produto. Porque às vezes o mesmo produto ele gera 20, 25 códigos, lado de abertura, se é de correr, de abrir, enfim. Então nós já tínhamos imagem de qualidade, que nós já vínhamos fazendo isso há mais de 10 anos, e tínhamos ficha técnica de produto. Por que não disponibilizar esse nosso estoque para revenda? Para que a revenda conseguisse trabalhar com mais itens sem necessariamente ter estoque. Foi aí que a gente começou a olhar para o sistema dropshipping, onde você tem como se fosse uma triangulação de venda. Então, a revenda faz a venda, só que o produto sai direto do consumidor, da indústria, para o consumidor final. Então, você não trabalha com a... Exatamente. Então, a gente começou a olhar para isso e pegar as ferramentas que a gente tinha, o estoque que nós tínhamos, e dar uma assessoria para esse lojista, ajudar esse lojista. E esse lojista funciona como marketplace, né? Ele funciona como um e-commerce. Um e-commerce. Exatamente. Então, às vezes ele vende dentro do marketplace, às vezes ele vende, né? E nós já estávamos plugados tanto nos grandes e-commerce, como Leroy, como Madeira e Madeira, como Sodimac, que nós já fazíamos algumas vendas de produto específico com essa linha que eu falei, uma linha especial. Nós só aumentamos, então, a quantidade. Tanto que a gente tem uma menina hoje que uma pessoa que fica fazendo só ficha técnica de produto praticamente o tempo inteiro e cuidando de cadastro de produto e ajudando clientes a caminhar melhor nessa área. Foi o que nos ajudou no faturamento. Então, entender esse caminho, entender como é que funciona, como é que a gente ia fazer, as siglas, né, a sopinha de letras ali que tinha, é o D+1, dropshipping, não sei o quê, entender esse mercado. E isso é que segurou. Então, a revenda, como estava estocada, ela deixou de demandar produto da indústria. E nós continuamos, né, só que deu um 360 no negócio totalmente diferente, porque nós carregávamos uma quantidade X de caminhão com entregas mais concentradas, de repente a gente parou a ter transportadoras no final do dia, com um pedido, o ticket médio foi lá embaixo, a venda pulverizou muito mais, e aí começou a assustar, né? Chegar na empresa, assim, olhar o estacionamento da empresa, não tinha lugar para estacionar quando você chegava na empresa. Então você tinha um setor de expedição onde você tinha um funcionário, chegava lá tinha 4, porque você emitia 3 notas por dia, eu passei a emitir 25. Mudou, o negócio mudou completamente. E foi um aprendizado. E eu vi ali um braço de um novo negócio dentro do negócio. Eu falo que empresário, às vezes, ele fica de olho, né? Ele querendo montar negócios novos, né? Então, você olha para o cara da farmácia e fala, oh, a farmácia está legal, o mercado e tal. Só que tem muitas oportunidades dentro do nosso negócio. Você tem, eu falo que é braços, né? Então, você está atendendo a revenda. Mas que forma que você está atendendo a revenda? Ou você está atendendo um determinado público, que é a classe C e D, e a classe A? E o produto de alto padrão? Isso dá para se vender pela internet? Então, você tem que tocar como um negócio diferente, olhar para isso com um olhar diferente, com um profissional diferente, com um perfil de atendente diferente, nessa questão do dropshipping mesmo. A gente achava que o produto ia se vender pela ficha técnica e qualidade do produto. Sim. Né? Então, eu não precisava de um vendedor bom de papo para convencer o cliente. Certo? Não, errado.
eu precisava dos dois. Eu preciso de uma Sim, pessoa técnica para é ter isso. clareza na informação, qualidade na imagem, só que eu preciso também de um vendedor faca na caveira. Por quê? Se vem uma pergunta para o cara totalmente técnico, ele só responde Sim. e não procura entender a necessidade do cliente. Cara, foi um aprendizado assim, uma mudança total na E empresa. você já está usando alguma coisa de IA, inteligência artificial aí, para tentar dar essa demanda? Cara, muito pouco. É. Ah, Mas você vê uma tendência que vai acontecer para tua indústria? sim, na verdade a gente precisa trazer essa nova geração. O que que nós estamos fazendo? Trazendo pessoas dentro dessa faixa etária, na faixa de 20 a 22 anos, para que mude essa mentalidade e a gente consiga usar melhor essa ferramenta. Entendeu? Entendi. Então, nessa parte digital, nessa parte comercial, a gente já está contratando pessoas que pensem diferente da gente, É, bem isso. que tenham um olhar diferente para o mercado. É, o MBVM ensina bastante disso, né? A Sim, gente tem que contratar pessoas que diferente. melhores, diferentes e melhores Sim, sim. que a gente, E né? aí Que tem que traga. trabalhar o ego, né? É. Porque a gente quer ser o Superman da empresa, né? É, mas isso ajudou bastante, né? A gente entender a Sim. nossa limitação. Sim, quando eu falo de É, ferramentas é isso, né? é. Olhar para Você a não faz coisa de nada forma. sozinho. Exatamente. Você precisa de pessoas e pessoas competentes, treinadas, né? Você tem que treinar também essas pessoas. Primeiro você tem que se conhecer, né? É, Porque você é bom em algumas coisas, né? exato. Então aquilo que você não é bom, você gasta energia nível 100 para resultado 10. E se você foca naquilo que você é bom, você gasta energia 50, né, para ter um resultado 1000. Com pouca energia você faz. Então, se você tem facilidade na área comercial, você bota pouca energia, o resultado é show. Agora, se você paga para não estar na parte administrativa da empresa, você pode gastar energia nível 1000, o resultado é 10. É bem isso mesmo. É 0,1, né? É, e eu costumo dizer que o mercado digital ele é importante, com certeza, mas não é um oceano de milagres. Que muita Não. gente acredita, coloca lá na internet que vai dar resultado. Não. Você, para conseguir resultado, você trabalhou a tua marca, né? Sim, A Mapafé é uma marca consolidada. Você tem que também, o que eu costumo dizer, eu brinco com meus clientes, tem que usar o TBC, que é tirar a bunda da cadeira, você visitar os clientes, visitar as revendas, você faz isso muito sim, bem, você sai, né, para o mercado. Não adianta só fazer o trabalho de online e ficar esperando as coisas acontecerem. Você tem que estar enxergando. Então são vários fatores, né? Participar em eventos, participar de publicidade, fazer todo o serviço de casa para ter um resultado mais, vamos dizer assim, assertivo. sim. Faz sentido isso para você, Tim Lopes? Muito. E começar antes, né? Se nós não tivéssemos investido em imagem, não tivesse entendendo esse mercado antes de precisar fazer isso, cara, eu não sei se a empresa estaria ainda É. operando no mercado, porque teve muitas empresas que no pós-pandemia aí que não, né? É bem isso, porque uma das coisas agora também você falando me fez refletir, eu já conversei isso internamente com clientes, que tudo aquilo que para morre, Uhum. né? A gente aprendeu isso também. Tudo aquilo que para na vida, a tendência é morrer. E nós também, a editora, se a gente só ficasse nesses 25 anos só fazendo revista, provavelmente hoje a gente também não estaria mais no mercado. Então, fizemos vários movimentos durante esses anos. Você sempre tem que estar em movimento. Então, assisti a revista Referência. Criamos 5 revistas, né, em todos os mercados. Biomassa, celulose, papel, produtos de madeira, florestal, indústria da madeira. Criamos revistas online, né? Então, revista por WhatsApp, revista por e-mail, revista no site. Participamos das feiras, eventos. Temos o Instagram ativo, o canal do YouTube agora aqui com um podcast, que esse foi mais um movimento nosso, né, de mercado. E estão vários outros movimentos vindos aí. Então, é bem isso. A gente sempre tem que estar em movimento. Nós estávamos falando de Tauari, né? E falamos de Teca também. Qual a necessidade da nossa indústria hoje de trabalhar com Teca? Nenhuma. Então, o que a gente está fazendo é antecipar o que provavelmente vai acontecer lá na frente. Quando a gente olha para a cadeia de fornecimento de madeira, nós temos no Brasil hoje, nos países aqui
condição de fornecer matéria-prima por muito tempo. Só que nós não precisamos esperar a necessidade de se usar uma madeira reflorestada. A gente pode começar a fazer agora o que nós não estamos precisando, para que quando a gente for precisar, a coisa já está andando. Lembra daquilo que a gente estava falando agora de perfis diferentes dentro da empresa? Isaac Aziz, ele classifica o empresário em 4 principais perfis, né? Que é o A, que é o administrador, o P, que é o produtor, o I, que é integrador, e o E, que é empreendedor. E eu sou muito E. Então, eu tenho dificuldade de ficar no presente. Eu vivo sonhando com o futuro. Então, eu tenho facilidade. Só que eu tenho quase 0 de P. Então, tem que trazer o P aqui do meu lado para... Então, é esse perfil diferente. Então, para mim, é fácil ficar olhando, tentando olhar a tendência que vai acontecer, a matéria-prima que vai, para onde o mercado está direcionando, é muito fácil. Só que aí você tem que trazer o P para fazer a coisa acontecer, senão não vai acontecer. É verdade. Tim Lopes, a gente tem um quadro aqui que se chama Isso é Referência para Você. Então a gente vai pôr na tela aqui algumas imagens e você vai me dizer se isso é referência para você. E por quê, Tim Lopes? Vamos lá, Juliano. Vinho é uma referência para você, Tim Lopes? Muito. Por quê? Porque trabalha todos os sentidos, trabalha o sentido da vida. Isso melhorou o meu casamento. Madeireiro, chucro, pecuarista, que não presta atenção, que é uma porteira, fui fazer o curso de sommelier, eu sou sommelier. Você fez curso desse sommelier? Sommelier, profissional. E para entender, eu achei que eu ia beber pra caramba. Fiquei com vergonha de convidar você lá em casa tomar um vinho. Então, cara, isso, nossa, fez entender de madeira, de agronomia, de história, de química e colocar atenção nos detalhes, coisa que para mim não colocava nada de atenção nos detalhes. Sim. Então, o vinho para mim eu adoro. O vinho é uma experiência, eu sempre digo, não é uma bebida, é uma experiência. Sim. Você tem que ter, apreciar. Ele é que nem comida. A gente tem horas que a gente tem que se alimentar para a saúde, né? Comer comidas regradas. Tem horas do parque de diversão, né? Que a gente come as porcarias, né? Vai no playground. E tem horas de apreciar uma boa comida, né? E o vinho é esse. Eu acho que o vinho não entra nem na bebida de diversão e nem na bebida do dia a dia. Mas ele é uma bebida de você apreciar, né? É um momento de você degustar. Bem isso. E aprender, né? Porque o vinho ele tem essa maravilha. Próximo, vamos ver. Maratona. Você é um atleta de maratona, Tim? Meia maratona. Então faltou ali meia maratona. Eu tô... Porque a maratona, quantos quilômetros? 42. 42. Até o 21 Até o 21 já foi. Ótimo. Eu cheguei a fazer 4 meia no ano. E aí quando eu tô treinando para ir para uma maratona até esse mês agora, nós estamos em setembro, né? Acho que agora acontece Berlim, né? É a maratona mais bonita que tem. E eu começo a me preparar e tal, depois fico um tempo sem correr. Mas é referência para mim, é uma coisa que eu gosto, tá ligado à saúde, tá ligado à qualidade de vida e tá muito ligado ao vinho, né? Porque você bebe, depois você tem que queimar, né? Tem que fazer, né? Tem que compensar uma coisa. Então já 21, já... Qual o objetivo, então? É a maratona de... A maratona. A maratona é uma coisa... Mas tem em algum lugar específico? Berlim. Berlim. Berlim, perdão. Pensei que entendi errado. Maravilha. Próximo... Campos do Jordão. A cidade de Campos do Jordão chega a ser referência para você? Sim. Fica ali pertinho de Tremembé, Taubaté, da sua cidade. Sim. Cara, é um lugar de clima, né? A região nossa é uma região abençoada, né? Você tá no vale ali, na região de Taubaté, Tremembé. Você quer um frio, você sobe Campos do Jordão ali, que menos de 1 hora você tem frio. Você vai para a praia ali, você vai para Ubatuba, você está nas melhores praias do Brasil. Então, é uma região muito rica. E Campos do Jordão é charmoso, tá? Vinho, né? Frio. Você conhece lá, você sabe que é maravilhoso. Deixa eu deixar minha gratidão a você, porque eu conheci Campos do Jordão a primeira vez por um convite seu,
eu estava indo para o Rio de Janeiro no evento da Sinderge, Aham. e eu parei para almoçar com você ali em Taubaté, e você me convenceu, não, cancela lá o hotel no Rio de Janeiro, vai dormir, vamos jantar hoje em Campos do Jordão. E eu, como bom curitibano, acredito, né, a gente sempre é preparado para o frio. Só que a gente estava nessa época, eu acho que era em fevereiro, era março, era calor. E tava lá os seus quase 30 graus em Taubaté. Uhum. E eu ia para o Rio de Janeiro, que é mais calor ainda. Então eu estava desprovido de roupas, roupas de frio. E você me deu a dica, ó, Fábio, você tem roupa de frio? Eu falei, não, capaz, gente, tá 30 graus. Não, leve que você vai precisar. Então você falou, vou levar para você. Rapaz, se você não tivesse A levado, temperatura é fantástico, né? saímos de 30 graus de Taubaté, acho que foi para 8 Aham. em Campos do Jordão. Isso é ótimo, É. né? Se você falar assim, eu vou ir para um lugar que tem um ar-condicionado natural, né? Em menos de uma hora você Não, tá e você acha que demorou eu cheguei um pouco antes de você levou uns 20, meia hora para chegar. Ah, eu tive que ficar dentro das lojas. O frio tava de cortar. Eu vou menos do que eu gostaria, mas eu adoro frio. É engraçado, eu nasci no calor, em Mato Grosso, quente, Sim. me criei em região quente, Mato Grosso e Rondônia, cara, eu adoro frio. Eu adoro frio. Vem para Curitiba morar. Tim, gratidão pela tua presença. Deixa a minha gratidão. Você que veio lá de Tremembé para participar do nosso podcast. E deixo para você uma palavra final do que a gente conversou até agora. Fábio, eu que agradeço. Você é uma pessoa que eu admiro muito, assim como a revista. Madeira para mim é minha vida, eu adoro a madeira. E, cara, você é um defensor do nosso segmento. Você é um cara que leva informação, que enriquece. Eu acho muito engraçado. Quando eu quero dar referência para alguém de alguém que defende a madeira, é você, porque você se recusa a colocar qualquer coisa na revista que não seja madeira, né? Então, isso para mim é fantástico. Eu admiro muito e te agradeço pela oportunidade de estar aqui. E também dizer que eu gosto do que eu faço, eu amo, na verdade, o que eu faço. E que para mim o propósito e a missão de vida é uma coisa que eu cuido com muito carinho. Isso é o que dá direcionamento, que dá norte. Quando a gente passa momentos difíceis dentro do nosso negócio, desistir, para mim, não é uma opção, porque eu gosto muito do que eu faço. Desistir não, nunca. Não é, não. Deus que nos dê muita saúde para a gente trabalhar. Eu admiro muito, né? Recentemente partiu, o Silvio Santos, Uhum. mas eu admirava, porque ele trabalhou até os 92, 93 anos. E eu não penso assim em parar, se aposentar. Não consigo me ver longe desse setor da indústria da madeira, né, da base florestal, da floresta e do trabalho que a gente faz. Então, que Deus dê muita saúde para você, para mim, Amém. para todos que Nós. estão nos assistindo. E convido você novamente, que está assistindo a gente aqui, a se inscrever, curtir e ativar as notificações para estar acompanhando sempre o nosso podcast Referência. Meu agradecimento novamente à Agroclip, empresa especializada nos sistemas de fixação oculta para madeiras. A Agroclip garante ao consumidor uma obra mais segura e mais bonita, feita para durar 3 a 4 vezes mais do que no sistema de instalação convencional. Com a Agroclip, o seu deck e painel não tem furos e trincas e fica com um acabamento mais nobre e elegante. Faça a escolha certa, instale com Agroclip. E também ao pessoal, a escola MBM Business School, um programa de formação exclusivo para donos de empresa, já transformou a vida de mais de 4.300 empresários, entre eles o Tim Lopes Sim. E eu, Fábio Machado, aumentando seus lucros e negócios e, o mais importante, melhorando significativamente a qualidade de vida e o tempo com a família. Gratidão, pessoal, por participar conosco nesse mais um podcast Referência. Até a próxima!